Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar você bem informado sobre as últimas profecias que ainda vão acontecer e a que já estão acontecendo. Muito bem, esse vídeo é para responder uma pergunta do nosso amado irmão Antônio Célio. Vou aqui no YouTube para ler o comentário do nosso amado irmão e depois explicar o que ele quer saber. Vamos lá. Antônio Célio: a besta e o falso profeta vão ficar queimando durante o milênio? Pois quando o diabo e seus anjos forem jogados no lago de fogo, Apocalipse capítulo 19 diz que a besta e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo antes do milênio. Irmão Coutinho, você poderia me explicar isso, por favor? Deus abençoe. Estou aguardando. Então, muito bem. Para isso, nós vamos ler Apocalipse capítulo 19, do verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 em diante. Aqui está a profecia da segunda vinda de Cristo. E quando chega no verso 19, é dito o seguinte: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então a besta e os seus exércitos congregados para pelejarem contra Cristo. Isto é, na segunda vinda de Cristo. Pois a besta e os reis da terra vão pelejar contra Cristo. Como? Fazendo as leis contra a lei do céu. Isto é, no tempo do decreto dominical, a besta e os reis da terra farão lei contra o santo sábado. A lei dominical é uma guerra contra aquele que está assentado no cavalo branco. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 17, falando desta besta. Nós vamos ver que a profecia é a mesma de Apocalipse capítulo 19 e o verso 19, que fala que a besta guerreando contra o cordeiro. Vamos para Apocalipse capítulo 17 e o verso 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, a besta de Apocalipse capítulo 19 é a mesma de Apocalipse capítulo 17. É o oitavo rei, o último papa da história deste mundo. Juntamente com seu exército, vão guerrear contra o cordeiro, fazendo as leis contra a lei do céu, fazendo o decreto dominical, obrigando todos os habitantes da terra a guardar o domingo. Isto é uma guerra contra o céu. Nós podemos também ver isto
Em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, quando diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, muito bem. Então, agora nós vamos continuar. Apocalipse capítulo 19. O que aconteceu com essa besta? Com esse oitavo rei, que é a besta que vai ser lançado no lago de fogo. Pois aqui diz, no verso 11, a besta é o oitavo rei, e procede do 7, mas caminha para a destruição. Então nós vamos continuar no verso 20 de Apocalipse capítulo 19, que diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, aqui mostra a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, a besta, que é o mesmo oitavo rei de Apocalipse capítulo 17. A besta e o falso profeta, dois homens somente, serão lançados dentro do lago do fogo vivos. Eles não vão experimentar esta morte relâmpago, o qual nós temos hoje, a qual os seres humanos passam, enquanto os restantes são mortos. Mas esses dois homens, a besta e o falso profeta, eles não vão experimentar esta morte. Serão lançados logo dentro do lago de fogo de enxofre. É realmente, irmão, no começo do milênio. Assim como teve dois homens, por fazer o bem, ser tão zeloso a causa de Deus. O primeiro foi Enoque e depois Elias. Eles não experimentaram esta morte. Foram logo para o céu desfrutar a vida eterna. Assim também tem dois homens do lado negativo. Foram muito zelosos a causa de Satanás. É a besta, é o oitavo rei. Ele é muito zeloso a causa de Satanás. E o falso profeta, também outro homem muito zeloso a causa de Satanás. Portanto, eles não vão participar desta morte instantânea, a qual os seres humanos têm aqui, mas vão logo direto vivos para o lago de fogo, e ali ser atormentado. Mais de 1000 anos serão atormentados. O fogo não é fogo gasoso, é fogo líquido. Nós percebemos aqui que o falso profeta, ele faz milagres diante da besta, ou seja, engana os adoradores da sua imagem. Faz com que os habitantes da terra recebam a marca da besta, que é o decreto dominical. Por causa dos milagres, os habitantes da terra acreditam que o domingo é o dia do Senhor e passa a perseguir os que guardam o santo sábado. Eles são os adoradores da sua imagem, porque a imagem da besta é o ecumenismo. O falso profeta une as igrejas no ecumenismo. É o líder principal no ecumenismo, abaixo da besta, que é abaixo do Papa. Portanto, esses dois homens, a besta e o falso profeta, a besta é o Papa, o falso profeta é o líder dos protestantes, que une as igrejas no ecumenismo do papado. Portanto, o último Papa da história da Terra, que é o oitavo rei, e este falso profeta, eles serão jogados
vivos dentro do lago do fogo no início do milênio. Pois aqui no capítulo 20 a gente percebe que aqui inicia o milênio, onde Satanás será preso por 1000 anos aqui na terra. Não terá acesso aos outros mundos que nunca caíram. Satanás ficará preso nesta terra, uma terra sem vida, na escuridão. Porque a segunda vinda de Cristo, o céu se enrolou como um pergaminho, e a terra vai ficar 1000 anos na escuridão, e Satanás preso com seus anjos, e em algum lugar da terra, a besta e o falso profeta estará se queimando no lago de fogo com enxofre. A gente percebe que aqui, no capítulo 20, a gente vê aqui o milênio. E depois do milênio, a cidade santa desce para a terra. Então Satanás será solto da sua prisão e passa a enganar as nações, ou seja, os ímpios que foram ressuscitados depois do milênio. E aqui ele cerca a cidade santa, mas fogo desce do céu e os consome. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então é muito sério, mas é isso que vai acontecer. É muito sério o pecado. Portanto, esses dois homens, eles vão sofrer muito, porque eles enganam as nações. A besta e o falso profeta, dois homens. Quando Satanás ser jogado no lago do fogo, esses dois homens, a besta e o falso profeta, já está se queimando mais de 1000 anos. Então, eis aí a resposta para o nosso amado irmão Antônio Célio. É assim que está na Bíblia. Talvez alguém pode achar muito, tantos anos, esses dois homens se queimando no lago do fogo. Mas o que é muito são as almas que eles vão enganar nesses últimos dias. Esses dois homens, a besta e o falso profeta, vão enganar o mundo inteiro. Poucos serão os escolhidos na frente dos perdidos. O mundo todo vai adorar a besta e sua imagem, por causa do engano desses dois homens, a besta e o falso profeta. Então é por isso que a ira de Deus se acende contra eles, a ponto de ele ser jogado logo, antecipadamente, no lago do fogo. Assim como aqueles dois homens, Enoque e Elias, por ser tão zelosos da causa de Deus, foram antecipadamente para o céu. Ou seja, antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, eles já estavam lá no céu, porque foram zelosos grandemente na causa de Deus. E esses dois homens são ao contrário. Eles são zelosos grandemente na causa de Satanás. E é por isso que eles vão receber esse castigo antecipadamente. Enquanto os outros estão mortos, aguardando o dia do juízo, a ressurreição da condenação, eles já estão se queimando. E quando Satanás ser jogado no lago do fogo, esses dois homens, a besta e o falso profeta, já estão se queimando há mais de 1000 anos. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.